Boa tarde, boa noite, pessoal. Então, hoje iniciamos nosso último encontro, né? Então, faremos o fechamento da nossa capacitação, que tem sido um momento de muito aprendizado, de várias trocas, de relatos super importantes, super ricos. Então, agradeço mais uma vez a presença das nossas convidadas, né, da Luísa Habigzang e da Júlia Zamora. Então, vou apresentá-las brevemente. Então, a professora doutora Luísa Fernanda Habigzang, psicóloga e doutora em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, professora do programa psicóloga e doutora em psicologia pela URGS, professora do programa de pós-graduação em psicologia da PUC e pesquisadora coordenadora do grupo de pesquisa Violência, Vulnerabilidade e Intervenções Clínicas, o GPVIC. E a doutora Júlia Carvalho Zamora, psicóloga e doutora em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, vinculada ao grupo de pesquisa Violência, Vulnerabilidade e Intervenções Clínicas, o GPVIC. Possui experiência no atendimento clínico e psicossocial em casos de violência contra mulheres. Então, bem-vindas, muito obrigada pela presença e passo então a palavra a vocês. Boa tarde. O boa tarde é muito pro forma, né? Dentro da circunstância que estamos vivendo. Vocês me ouvem bem? Quero muito agradecer a oportunidade, o convite. Estou surpresa positivamente com 54 pessoas aí conectadas numa sexta-feira, né? Então, isso também mostra a seriedade do que estamos vivenciando, o compromisso de vocês, né, para a qualificação, para os atendimentos e o trabalho que estão prestando. Então, agradecer muito a Ana, a Luciele, né, pelo convite. Ana Paula é uma colega muito querida, assim, que eu tenho um imenso afeto, assim, parceira de muitos anos, né, de pós-graduação. E estou especialmente feliz hoje, porque é a primeira vez que eu vou estar ministrando um curso ou uma atividade com a Júlia já doutora, então para mim é uma emoção, assim, estar com esta colega, assim, que eu amo tanto e que admiro imensamente. Então, dito isso, pessoal, como a Ana já me apresentou, né, eu sou professora da PUC do Rio Grande do Sul, lá eu coordeno um grupo de pesquisa muito focado nos estudos sobre os efeitos, né, da experiência de violência, principalmente familiar, mas também comunitária, para o desenvolvimento psicossocial de pessoas em diferentes etapas de desenvolvimento, né? E a gente tem feito um trabalho com muito foco, né, nas infâncias, adolescências, situações relacionadas à violência de gênero contra mulheres, contra a população LGBTQIAP+, né? Algumas coisas, não muitas, tá? Em relação à violência contra pessoas idosas, acho que a gente vai ter que avançar bastante nesse grupo, assim, né, em termos de produção. E além disso, a gente vem sempre no grupo buscando desenvolver e avaliar intervenções que tenham foco na prevenção da violência, mas também que tenha, assim, o objetivo, né, de promover saúde e de garantir direitos, ou por uma via da psicoterapia ou de intervenções psicossociais. Tá? Então, dito isso, né, um pouco com base nessa experiência nossa, que a gente vem aqui conversar com vocês, tá? Então, a gente preparou alguns slides
para compartilhar alguns materiais que o grupo produziu nessas 2 semanas. Assim, o grupo foi muito bom e muito ágil assim na pesquisa e na organização de algumas orientações para prevenção e manejo de situações de violência nesse contexto de abrigamento em função do desastre que estamos vivendo, né? Antes da Júlia se apresentar, né, que depois eu vou passar a palavra para ela, é importante, assim, a gente combinar que, enfim, a gente vai tentar falar mais ou menos em 1 hora, para depois abrir um espaço para as dúvidas, comentários de vocês, né, e que a gente possa também, a partir do que vocês estão vivenciando no voluntariado, ou nos abrigos, ou nas intervenções que têm sido realizadas, como auxiliar, né, em termos de dúvidas que possam estar surgindo, né? Dentro também daquilo que a gente puder responder, porque acho que nesse contexto estamos todas e todos aprendendo muitas coisas, por mais expertise que tenhamos em alguns temas. Nunca vivenciamos na nossa história uma situação como a que estamos vivenciando no Rio Grande do Sul, com a quantidade de pessoas desabrigadas em abrigos, né? Pessoas que já tinham uma situação, muitas delas, né, de bastante vulnerabilidade e que agora vivem uma situação agravada para além do limite, né, do que a gente possa pensar em termos de direitos e de uma série de outros aspectos que são muito importantes quando a gente pensa que a psicologia é um dispositivo de produção de saúde, né, e de promoção de saúde. Então, eu vou passar a palavra para a Júlia se apresentar, e aí depois a gente vai começar a compartilhar algumas ideias, então, tá bem? Obrigada, Luísa. Obrigada, Ana Paula, pelo convite. Fico muito honrada de poder estar aqui em mais esse momento de troca com vocês. Né? Claro que a gente gostaria de talvez poder estar se reunindo por conta de outro contexto, né? Mas a gente agradece muito por esse espaço. Como a Ana Paula já mencionou, eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga clínica. O meu mestrado ele foi voltado para o tratamento em psicoterapia cognitivo-comportamental para mulheres que tinham histórico de violência por parceiro íntimo. Também já tive atuações dentro da rede de atendimento à violência contra a mulher. E mais recentemente, o meu doutorado ele foi com foco na avaliação e na intervenção em saúde mental para profissionais que trabalham com população em demanda de vulnerabilidade, especificamente mulheres em situação de violência. Então, a gente também vai buscar, de alguma forma, nesse momento de hoje, mais ao final, né, dessa apresentação, dessa discussão, falar um pouquinho sobre esse cuidado que a gente vai ter que ter enquanto voluntários, em quem está atuando dentro dos seus contextos, seja de estágio, seja de voluntariado, para poder também ter um cuidado consigo e, assim, de alguma forma, também prevenir futuras revitimizações, enfim, porque a gente sabe que é uma população, como a Luísa disse, que já está bastante vulnerável, e eu acho que esse contexto, ele é um contexto de uma grandiosidade a nível de Estado, em termos de vulnerabilidade, calamidade, e eu acho que a gente está num momento muito onde as nossas intervenções, onde aquilo que a gente já conhece em termos de orientações técnicas, científicas, elas precisam ser construídas de forma muito colaborativas também. Eu acho que esse espaço é uma forma da gente poder, né, seguir dentro dessa linha. Então, obrigada, né, pela oportunidade. Eu vou passar a palavra agora para a Luísa, né, e vou ir passando aqui a apresentação. Lu, daí qualquer coisa tu me avisa. Conseguem ver? Sim, agora sim. Tá, perfeito. Então, pessoal, antes da gente começar, assim, com a temática específica, acho que é importante, como professora também do curso de graduação, a gente reforçar, né,
que os estudantes que estão atuando como voluntários, eles podem atuar como voluntários em várias frentes, mas não, né, numa atuação como profissionais de psicologia, né? Então, acho que o nosso Conselho Regional tem se movimentado muito rapidamente durante esse período para lançar vários vídeos, materiais de orientação, e se vocês consultarem lá um deles, né, em que está a presidenta do nosso CRP, tem esse cuidado, assim, né? Então, de acordo, né, com as nossas diretrizes e código de ética, os estudantes de psicologia não estão autorizados a exercer a profissão, né, mesmo em situações de desastres e emergências, tá? Então não posso estar como voluntário? Pode, né? Em outras frentes, né? Na ajuda com as doações, a organização de alguma atividade recreativa com as crianças, outros contextos que não numa atuação como profissional, né? Então, não se pode conduzir nenhuma atividade ligada à profissão sem a supervisão acadêmica institucional. Mas eu estou aqui como estagiário e a minha supervisora está acompanhando. Bom, aí nesse sentido é uma prática que está sendo supervisionada e tudo bem. Tá? Eu acho que isso é bem importante a gente sempre reforçar, porque, enfim, né, acho que numa situação como essa, todos nós nos sentimos muito convocados a ajudar de alguma forma, né? E toda a ajuda é bem-vinda, desde que qualificada, né? E isso é importante, assim, porque o que nós temos acompanhado, assim, em vários abrigos, é que as pessoas, mesmo profissionais formados, querem muito ajudar, mas não sabem muito sobre desastres, nem emergências, não conhecem primeiros socorros psicológicos, não conhecem a rede intersetorial, não sabem sobre políticas públicas de saúde, de assistência, então começam eventualmente a fazer uma escuta psicoterapêutica num contexto que não é para isso, tá? Então, é muito provável que muitas pessoas vão precisar, daqui a muito pouco tempo, de um acompanhamento psicoterapêutico ou psicossocial, mais, né, longitudinalmente, mas esse momento agora, a gente precisa focar todos os esforços, né, primeiro, na proteção efetiva dessas pessoas, na garantia de segurança delas, né, e essa segurança, ela tem que ser alimentar, ela tem que ser de um lugar protegido de várias formas de violência, né? Então, isso tudo é muito importante de ser garantido antes de nos lançarmos, né, numa perspectiva de atuação clínica tradicional, né? Então, acho que isso são coisas bem importantes da gente conversar um pouco, tá? Então, dito isso, Júlia, pode passar. É bem importante a gente entender assim, pessoal, a violência, ela não vai aparecer agora, né? Vocês sabem que a violência, ela é um problema social, é um problema de saúde pública muito consistente no nosso país, e em todo o contexto de desastres, ou como aconteceu com a pandemia da Covid-19, a gente observa um aprofundamento de desigualdades sociais, de desigualdades de poder entre grupos sociais, e essa desigualdade, num contexto de privação, de insegurança, de medo, isso tende a agravar o cenário de violência contra grupos específicos. Tá? Então, a gente vem sempre discutindo que existem grupos que são mais vulnerabilizados socialmente à experiência de violência familiar e comunitária,
Tá? Por que são vulnerabilizados e não são vulneráveis? Porque não é a característica individual ou algo pessoal que faz com que esta pessoa sofra violência, mas é o seu é a sua identidade, a sua característica identitária que, numa sociedade desigual, a vulnerabiliza. Então, por exemplo, nós vivemos numa sociedade em que há uma desigualdade importante de gênero. Essa desigualdade de gênero, ela vai vulnerabilizar mais meninas e mulheres a experienciar determinados tipos de violência, tá? Então, esse aspecto ele é bem importante. Daqui a pouco a Júlia vai falar um pouquinho sobre essa lente interseccional para entender processos de vulnerabilização e também de resistência e de mobilização na busca de justiça social e de direitos, né? Mas quando a gente fala num contexto de desastres e que a gente precisa estar atentos a grupos mais vulneráveis, a gente está falando de crianças, de adolescentes, de mulheres, de pessoas idosas, de pessoas LGBTQIAP+, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, tá? Então, estes grupos, em função dos seus marcadores sociais identitários, elas estão mais vulneráveis a sofrer violência. Tá? A gente observar um agravamento de experiências de discriminação e de violência. Então, no contexto dos abrigos, o que acontece, pessoal? É como se toda essa desigualdade que existe na sociedade, ela se transpusesse para um contexto do abrigo. Né? Então, o que a gente tem observado nos abrigos de Porto Alegre? Depois quero ouvir um pouco como é que é a experiência de vocês, né? A gente está tendo que ter uma super atenção com as crianças e adolescentes, tem mulheres sendo assediadas, tem situações relacionadas a facções dentro dos abrigos, que a gente está tendo que remover algumas famílias em função de ameaças de uma outra facção. Então, todos os problemas sociais que nós temos, né, anteriormente, eles se agudizam, né, nesse contexto e podem ser bastante difíceis de manejar, tá? Então, dentro dos abrigos, a gente pode observar 3 principais tipos de violência, tá? Que é o foco da nossa discussão hoje. A violência física, que é qualquer conduta que possa, né, ofender a integridade ou a saúde corporal de uma pessoa. Então, golpes, empurrões, beliscões, tapas, socos, chutes, puxões de cabelo podem ocorrer. Isso tem sido registrado entre pessoas que têm relações íntimas, em alguns abrigos, já temos relatos que as pessoas estão tendo, né, que intervir, a questão dos pais ou responsáveis em relação às crianças, com o uso da punição física, né? Então, a gente precisa estar atento a esse tipo de violência. O outro tipo de violência é a psicológica, né, que são comportamentos que têm a intenção de diminuir a autoestima ou de humilhar outra pessoa, e ela pode se expressar por meio do isolamento social, a manipulação, insultos, chantagens, ameaças, exploração, né? A limitação da liberdade de ir e vir, a violação da intimidade, tá? Então, a violência psicológica, ela tende a ser muito minimizada, inclusive por nós, profissionais da saúde, ou entendida como uma violência com menor potencial, né, de prejuízos, mas várias evidências científicas que mostram que, inclusive, tu experienciar a violência psicológica exclusivamente pode ser tão danoso quanto, né, tu ser vítima de
dessas outras formas de violência, inclusive sobrepostas, né? Que é o que a gente chama de polivitimização. E, por fim, a gente tem a violência sexual, que é qualquer ato ou tentativa de prática sexual, comentários ou avanços indesejados e não consentidos, comercializar ou utilizar a sexualidade da pessoa por coerção, ou expor indevidamente, né, algum conteúdo sexual. Então, isso é bem importante, porque a gente tem também tido muitos relatos, né, e aqui em Porto Alegre a gente teve, na semana passada, a detenção de pessoas que estavam sendo, né, enfim, suspeitas, né, de estarem cometendo violências sexuais contra crianças. O que a gente pode, e precisa entender aqui, essas violências, elas podem aparecer no contexto do abrigamento, tá? Mas elas podem ser situações que já existiam naquele contexto familiar e que, nesta situação de abrigo, seguirão acontecendo, tá? Então, a gente tem tanto a violência familiar, que é aquela que vai ocorrer entre as pessoas que não necessariamente tenham laços consanguíneos, mas que convivam, que compartilhem de laços de afeto, de confiança, né? E a gente vai ter a situação de violência comunitária, que no abrigo significa, sei lá, uma pessoa de uma outra família, né? Abusar sexualmente de uma criança, tá? Então a gente vai ter uma situação de violência extrafamiliar, comunitária, mas que está se dando dentro do contexto de abrigamento. A gente tem muitas realidades de abrigos, né? A gente tem abrigos que tem 100 pessoas, outros que tem 250. Essa semana a gente fez uma visita no abrigo que tem em Canoas, na Ubra, tem quase 7.000 pessoas lá dentro, tá? Então, imaginem a complexidade, né, em cada um desses contextos e o quanto estes grupos que já experienciam uma maior vulnerabilidade à violência, neste contexto ficam mais expostos, tá? Aqui a gente está salientando esses 3 tipos de violência, tá? Mas existem outros, né? No caso de pessoas idosas, crianças e adolescentes, a gente pode falar em negligência, né? Que é a omissão de cuidados básicos, de atenção, de afeto, né? E também a gente pode falar contra mulheres e pessoas idosas na violência patrimonial financeira, né? Então, a retenção de documentos, né? Observar, assim, daqui a pouco uma mulher se aproxima e diz assim, o meu companheiro pegou todos os meus documentos para não poder sair daqui, ou ele está impedindo que eu receba o meu dinheiro, ou ele pegou todo o dinheiro que a gente recebeu e não me devolve o cartão, enfim, esses aspectos a gente precisa prestar atenção, tá? Que pode configurar violência patrimonial. Pode passar, Ju. Então, dentre todos esses grupos, tem um grupo que especialmente preocupa, que são as crianças, e que estão muito expostas a vários tipos de violência nos abrigos, tá? Então, a gente precisa estar muito atento, e aqui a gente traz algumas recomendações que a gente organizou numa cartilha para prevenção de abusos sexuais das crianças nesse contexto. Tem também, se vocês entrarem no Instagram do CRP, um conjunto de orientações para crianças que estão acompanhadas das suas famílias e aquelas que chegam desacompanhadas em termos de primeiros socorros psicológicos, tá? Porque algumas crianças foram resgatadas sem seus familiares e estão em abrigos ainda sem seus familiares, porque, enfim, estão identificando onde está, se está, né, se não perdeu a sua figura principal de referência. Então,
vários aspectos ali a gente traz, desde a identificação da criança, do monitoramento dela em tempo integral pelos monitores ou voluntários ou equipes técnicas que estão responsáveis pelo abrigo. Tá? Então, as crianças são um grupo especialmente vulnerável e que precisa ser monitorado todo o tempo. Tá? Então, o que é recomendável, tá, pessoal? Que se tenha em cada um dos abrigos um espaço específico para as crianças e adolescentes, uma brinquedoteca, um espaço para brincadeiras ou para desenhos, né? E que tenha alguém que possa monitorar na porta quem são as crianças que entram, quem são as crianças que estão saindo. Então, registrar como toda criança tem que ter uma pulseirinha de identificação com o seu nome, o nome do familiar. Um exemplo, aqui na PUC, a gente organizou os colchões, numerando, né? Então, o colchão tal tem a família X, que é composta pela criança Y, pelo irmão tal, pela mãe e pelo tio, né? Então, a gente sabe que os adultos responsáveis ou referências daquela criança são aqueles. Então, uma das medidas que a gente adotou, né, de segurança aqui no nosso abrigo é que ninguém que não seja voluntário ou monitor fica na brinquedoteca com as crianças. Então, não pode ter um adulto estranho que está ali no abrigo brincando com uma criança dentro da brinquedoteca. A gente restringiu por uma questão de segurança. E aí, se a criança diz assim, eu quero sair, vou ir lá na minha mãe, né? Então, sempre fica um voluntário, um monitor que vai acompanhar a criança até encontrar a sua família, ou ela só sai de lá se a família for buscar, tá? Se for aquela pessoa que a gente sabe que é a referência dela. Aí vocês podem dizer assim, Luísa, mas muitas das situações de violência são intrafamiliares. Sim, é verdade isso, tá? Inclusive, muitos dos casos que a gente identificou aqui eram pessoas da família. Por isso que a gente também tem que ter esse cuidado e observar o comportamento das famílias, né? E nesse sentido, assim... prestar atenção se a criança está manifestando algum sintoma de tristeza, de raiva, de evitação de algum dessas figuras de referência, né? É sempre importante, assim, observar, né? E verificar um pouco, assim, os padrões de comportamento. Quem é voluntário, que não é da equipe técnica responsável, né? E identificar algo que chame atenção, pode e deve acionar a equipe de referência, tá? Voluntários, né? Sei lá, eu sou estudante de psicologia, eu não estou aqui em nenhuma prática supervisionada, mas está me chamando a atenção o comportamento de uma criança, ela não tem participado de nenhuma das atividades, quando sei lá, o tio que vem buscar ela na brinquedoteca, ela não quer ir, né? Chamou atenção, leva para a equipe de referência, né? Que depois possa avaliar e verificar a necessidade, né, de uma notificação de caso, por exemplo. Pronto, entrou alguém com o microfone aberto. A outra questão importante de ser monitorada é o banheiro, tá, pessoal? Organizar os horários que as crianças tomarão banho, tá? Ficar voluntários de acordo com o gênero daquelas crianças acompanhando, tá? É bem importante isso. A criança precisa fazer xixi e alguém acompanhando. É muito importante que as crianças não fiquem sem uma supervisão, tá? Principalmente nesse contexto de banheiro e no momento de dormir, né? É importante que ela fique com a sua família. E, de novo, isso aqui foi algo que a gente discutiu muito, né? Porque, às vezes, a violência sexual ocorre, né, na família. Então, temos que prestar atenção nessa dinâmica familiar também, tá?
Pode passar, Júlia. Uma coisa que é bem importante, pessoal, é que assim, que a gente vem identificando, né? Às vezes, na PUC, a gente tem muitas mães solo com seus filhos, e mais de 1, 2, 3, em diferentes faixas etárias, né? Então, às vezes, a gente tem algumas que têm bebês que ainda amamentam, e aí tem uma criança maiorzinha que quer brincar. Então, é bastante importante que a gente possa dar suporte para as mães, para as cuidadoras, para as pessoas que são responsáveis, para que elas também possam descansar em alguns momentos, né? Tem algumas mães, né, que dizem assim, eu não consigo dormir ou relaxar, porque uma está aqui, a outra está lá, eu não consigo saber. Então, se o abrigo se organiza e a mãe sabe, bom, da brinquedoteca ela não vai sair se não for eu que for buscar, isso gera, né, na pessoa uma sensação de que, tá, estou tranquila aqui, posso amamentar meu bebê, ou, né, então, os voluntários podem auxiliar muito nisso, assim, né, de ficar observando e monitorando as crianças também nos momentos de descanso dos seus responsáveis, né. E na medida do possível, a gente orientar as famílias também que monitorem, né? É importante que vocês saibam onde estão as crianças de vocês, né? De fazer combinações das crianças avisarem se vão brincar, onde é que vão estar, né? Se precisam de ir ao banheiro, que peçam para alguém da sua família acompanhar, né? É muito importante também a gente evitar toques desnecessários nas crianças, tá? Se a criança espontaneamente vem e nos abraça ou nos dá um beijo, é legal a gente acolher, mas a gente forçar essa proximidade física num momento em que a criança está estressada, ela viveu uma experiência, né, potencialmente traumática, isso pode ser experienciado por ela como uma coisa invasiva, né? A gente não gosta também que fiquem alguém nos tocando, nos abraçando, né? Sem a gente conhecer ou sem. Então, assim, é importante buscar estabelecer uma relação de confiança. Uma coisa que a gente tem recomendado, né, em relação aos voluntários que acompanham as crianças é que tenha assim uma certa continuidade, que não seja cada dia alguém diferente, porque a criança acaba não estabelecendo um vínculo de confiança mais efetivo com ninguém, porque sempre é uma cara nova, uma pessoa nova, né? Então, isso também auxilia, caso ela esteja experienciando alguma situação desconfortável ou de abuso, que ela possa relatar, né? Vai ser muito mais fácil ela relatar para alguém que ela já estabeleceu uma relação de confiança do que para alguém que ela está vendo a primeira vez, tá? Acho que em relação a algumas dicas, né, de prevenção para as crianças seria isso. Tem algumas outras dicas nessa. Logo isso vai estar no formato de cartilha, tá, pessoal, no site do Ministério da Saúde e da Fiocruz. Então, eu pude participar de uma força-tarefa com algumas colegas lá da FURG, a Beatriz Schmidt e a Simone Paludo, né, para que a gente pensasse nesses primeiros socorros e na proteção das infâncias e das adolescências, tá? É bem importante todo o abrigo ter brinquedos, livros, materiais de desenho. É recomendável, principalmente para os adolescentes, um momento de roda de conversa, que eles possam expressar como estão se sentindo, buscar, né, que eles se expressem por meio das artes, da música ou outras produções artísticas. Isso é bem importante nesse momento, né? E um cuidado especial, eu sei que está rodando muito por aí um livrinho da chuva, não sei se vocês já viram.
entendo, tá, pessoal? É uma opinião pessoal, assim, mas também com base no que eu trabalho, que para essas crianças que estão no abrigo, esse livrinho, falar em chuva, é um gatilho, tá? Elas estão. Tem umas partes do livro, assim, que eu achei um pouco romantizadas, do tipo, uma festa do pijama, né? Ninguém está se sentindo numa festa do pijama, né? Então, entendo que, bom, para crianças que não foram afetadas diretamente, assim, de perder suas casas, perderem seus brinquedos, suas roupas, suas referências, esse livrinho talvez ajude a entender o contexto, né, mais amplo que está sendo vivido, mas para as crianças que foram diretamente afetadas, eu não indicaria esse material, tá? Tem até um outro que eu achei mais adequado e que eu posso depois sugerir por aqui também, tá? Eu acho que sobre as crianças é isso, então eu passo a palavra para a Júlia, que ela vai dar uma sequência aí. Obrigada, Lu. Então, reforçando, né, que nesse momento a gente buscou trazer alguns pontos sobre alguns grupos específicos que acabam sendo mais vulnerabilizados. A gente não teria como dar conta de todos, né, porque a gente está falando sobre uma diversidade que é muito grande, mas principalmente a gente busca, então, contribuir com aqueles grupos que o nosso grupo de pesquisa acaba atuando, trabalhando mais, né? Então, uma outra demanda que tem surgido, bem como a Luísa falou, né, é a necessidade de que os abrigos, de que as práticas, de que as condutas, tanto de prevenção quanto de encaminhamentos, enfim, para situações de violência dentro dos abrigos, considerem a perspectiva interseccional, né? Então, o que isso quer dizer? Como é que diferentes marcadores sociais, diferentes experiências de vida vão, de alguma forma, impactar a vida dessas pessoas, mas principalmente vão alterar as dinâmicas de violência, né? A gente não fala sobre violências que são mais leves ou mais fortes, a gente vai falar sobre diferentes dinâmicas, né? E a gente tem recebido muitos relatos sobre a violência que a população LGBTQIAP+, está sofrendo dentro dos abrigos. Então, por isso também que a gente buscou dar um enfoque para poder falar sobre isso um pouquinho com vocês, né? Então, a gente vai ter crianças, adolescentes, mulheres, população LGBTQIAP+, pessoas com deficiência e pessoas idosas em um estado de maior vulnerabilização nesse momento nos abrigos, né? Porque algumas violências, preconceitos e discriminações que tendem a se reproduzir dentro do cotidiano da vida normal, entre aspas, da vida cotidiana, podem se acentuar nesse momento, né? Então, devido a desigualdades pré-existentes, a população LGBTQIAP+, né, composta por mulheres lésbicas, homens gays, pessoas bissexuais, trans, e trans aqui a gente está falando de mulheres trans, homens trans, pessoas não binárias, né, pessoas que se identificam enquanto queer, pessoas intersexuais, assexuais, pansexuais, né, e dentro de todo o escopo de diversidade de gênero e sexual que a gente tem, estão enfrentando maiores barreiras dentro dos abrigos, né? Isso não é uma informação que a gente tirou do nada, a gente tem recebido muitos desses relatos dentro dos abrigos, porque se é uma população que, por vezes, já tem dificuldade de acessar alguns serviços de assistência básico e de ter garantido alguns direitos que são fundamentais, como educação, habitação, moradia, alimentação, isso está se vulnerabilizando ainda mais nesse sentido, né? E existe, então, um maior risco de exclusão, de exploração, de violência e de abuso dessa população em contextos de crise humanitária. A gente vê isso acontecendo muito, por exemplo, em contextos de guerra, mas em contextos de catástrofes, de emergências, de desastres, tende a ser uma população que também fica em maior vulnerabilização, né? Então,
a presença e o monitoramento constante de profissionais de como é que essa população está, levando em consideração essas particularidades de cada grupo, é fundamental para a promoção de uma noção de segurança, para a prevenção e para a identificação de uma possível situação de violência. Então, para vocês terem uma ideia, né, por conta dos inúmeros casos que tiveram recentemente de assédio sexual, de abuso sexual dentro dos abrigos, vocês devem ter visto que foram organizados alguns abrigos exclusivos para mulheres e crianças, justamente com o intuito de proteção dessas mulheres e crianças. O problema é de que mulheres e crianças a gente está falando, né? Porque o que a gente tem recebido é que nós temos alguns abrigos de mulheres que recebem mulheres trans, né? Enquanto a gente tem uma quantidade significativa de abrigos que ainda está se negando a receber mulheres trans. Então, só recebe mulheres cisgêneras, que são aquelas que se identificam com o sexo a qual foram designadas ao nascer. Então, quando a gente fala de um abrigo que recebe mulheres, de que necessidades específicas a gente está falando, né? Então, é uma população que muitas vezes, por conta de processos de preconceito e de violência, já estava numa situação de vulnerabilidade maior em termos de moradia, em termos de trabalho, e que pode se acentuar nesse momento. Então, o que a gente vê também é um despreparo das equipes, assim, que estão nos voluntariados, de conseguir, né, lidar de uma forma respeitosa, minimamente respeitosa, com essa população, de conseguir de conseguir entender o que essa pessoa precisa, de conseguir, de alguma forma, entender quais são as necessidades básicas. Então, por exemplo, uma mulher trans que daqui a pouco faz uso de uma medicação contínua, de um tratamento hormonal contínuo, nesse momento ela pode estar desassistida desse tipo de promoção de saúde, enfim, de não estar tendo acesso às suas medicações e seu tratamento, e isso vai ser mais um fator de sofrimento para esse momento. Então, a gente poder estar atenta, bom, o que essa pessoa especificamente está precisando. É o mesmo caso de quando a gente fala, por exemplo, de crianças, de adolescentes, que também fazem parte da população LGBTQIAP+, né, que também vão englobar a diversidade sexual e de gênero, porque normalmente, quando a gente fala sobre infância e adolescência, ao menos a primeira imagem que a gente tem é de uma infância e uma adolescência, às vezes, muito normativa, muito cis heterossexual. Então, até as práticas que são conduzidas, às vezes, de brincadeiras, de normas sociais que vão sendo construídas dentro dos abrigos, elas partem dessa ideia muito normativa do que é uma infância de um menino, de uma menina, e que daqui a pouco não vão respeitar, por exemplo, quando existe a presença de adolescentes que são lésbicas, gays, trans, bissexuais, e que muitas vezes os voluntários, por conta do seu próprio processo de discriminação, podem acabar revitimizando essas crianças também. Então, a gente percebe a necessidade de que esses direitos que são inerentes à dignidade humana sejam muito garantidos para essa população. Então, é uma população que precisa ser vista dentro desses espaços, começando pelo respeito ao nome social, né, porque o direito ao nome social, ele se faz imprescindível, né, para a concretização de um atendimento humanizado e respeitoso, né. O nosso nome é a nossa identidade, é a forma como a gente se entende no mundo, e para todo mundo isso não é diferente. Então, o que a gente tem visto? E isso são relatos que a gente tem recebido. Eu, particularmente, estava atuando num abrigo onde essa situação estava acontecendo, de terem mulheres trans num abrigo de mulheres, e algumas voluntárias insistirem em se referirem a essas mulheres como homens, né, a partir de artigos masculinos, ele, né, e coisa do tipo. Então, a gente aí também vai ter uma questão de, existem pessoas que de alguma forma ainda estão muito por fora dessa discussão e não vão se dar conta dessa revitimização que estão fazendo,
né? Sai, entre aspas, sem querer, só que ao mesmo tempo a gente vive numa sociedade onde a gente tem condições de buscar aprender sobre gênero, sobre a forma correta de se referir às pessoas. Agora a gente está vendo muitos casos de pessoas que já foram educadas nesse sentido, onde a própria equipe de voluntariado já fez essa conversa, olha, a fulana é uma mulher, né? A gente precisa se referir a ela como ela, enfim, né? E ainda assim a equipe se nega, né? Então, a gente tem casos, por exemplo, de mulheres trans que, quando estão abrigadas, se negam a sair do quarto, porque o sair do quarto que elas estão, ou do local que elas estão, significa passar por algum processo de humilhação por não ter a sua identidade de gênero respeitada, né? Mesma coisa quando a gente pensa em orientação sexual. Outro ponto importante é, então, esse respeito à dignidade de gênero, né? Então, pessoas trans devem ter sua identidade de gênero reconhecida e respeitada, né? E que, inclusive, pode englobar desde a organização física das camas, né? Caso haja alguma divisão de acordo com o gênero, porque em alguns locais, algumas pessoas organizaram quartos de uma forma que mulheres trans ficassem junto com homens, por exemplo. E aí a gente sabe que essas mulheres, além de ser uma violação do respeito à sua identidade de gênero, podem também acabar sendo alvos de violências físicas e sexuais nesses locais, né? Então, da própria distribuição dos alojamentos, distribuição das roupas, né? E aí a importância da gente ter uma diversidade em termos de doações também, né? Então, muitas vezes, as pessoas vão pensar numa doação de calçado de uma mulher que usa 35, mas não de uma mulher que daqui a pouco está usando um número maior de roupa, né? 39, 40. Então, a gente está falando sobre tentar humanizar esses locais. Então, as roupas que são distribuídas, o uso adequado de banheiros, quando esses banheiros são divididos por gênero, eles não deixam de ser importantes quando a gente está num contexto de emergência e de catástrofe, né? Então, com isso se soma a necessidade do reconhecimento de diferentes configurações familiares, né? Porque é essencial que famílias que são compostas tanto por, né, por exemplo, mães mães solos, né? Que são as principais ou únicas responsáveis pelos cuidados com os filhos, casais que são do mesmo gênero, né? Relações poliamorosas, dentre outras configurações, possam também ser reconhecidas e respeitadas dentro desses direitos. Então, quando a Luísa estava trazendo esse exemplo, né? Vamos tentar categorizar aqui por números quem é todo mundo dessa família. Igual vale para configurações de diversas formas, né? A gente precisa entender essa família como uma rede de apoio, né? E daqui a pouco a gente tem uma família que fez ali todo um esforço para poder estar junta, mas que pode acabar de alguma forma sendo excluída de um local, excluída das iniciativas, excluídas das ações por não ser uma família, entre aspas, tradicional, né? Aquela família margarina, às vezes composta por homem, mulher, filhos, né? Então, essa é a falta de respeito a algumas configurações familiares. Então, também o respeito à orientação sexual, né? Pessoas lésbicas, bissexuais, homossexuais, pansexuais e outras identidades devem ter sua orientação sexual respeitada e a garantia de um espaço seguro e livre de discriminações. Então, da mesma forma como tem se feito um trabalho muito forte no sentido de buscar, de auxiliar para que voluntários identifiquem quando ocorre um caso de violência contra crianças, contra mulheres, de igual importância, a gente precisa estar familiarizado, instrumentalizado para conseguir reconhecer casos de racismo, de capacitismo com pessoas né, com deficiência e de preconceito de orientação sexual, né? Esses casos, eles estão acontecendo, então, quando a gente fala sobre reconhecimento de violência, a gente precisa conseguir reconhecer nas suas múltiplas facetas, porque a gente sabe que mulheres lésbicas e bissexuais, por exemplo, elas, no geral, se encontram em maior risco de sofrer violência sexual. Então, quando a gente fala sobre prevenção à violência sexual nos abrigos, esse aspecto de entender orientação sexual, identidade de gênero, também precisa ser considerado em questão. E aqui, em termos de algumas iniciativas, né, que podem auxiliar nesse momento, né,
crianças e adolescentes, então, LGBTQIAP+, entre 10 e 19 anos, são entendidos como um grupo de maior risco de violação de direitos. E, assim, uma vez nos fizeram uma pergunta, né? E se uma criança, alguma capacitação, alguma coisa que a gente estava fazendo, e perguntaram, e se um adolescente gay é espancado pela família, o que a gente faz? Gente, a gente faz a mesma coisa que se faz quando a gente fala de qualquer criança, né? É uma criança que teve seu direito violado, que teve a sua integridade física, emocional colocada em risco, é acionamento de conselho tutelar. A gente ainda está falando de proteger ao máximo possível uma população que já é vulnerável. Então, vale a mesma coisa que a gente sempre fala. Agora, existem algumas necessidades que são específicas, né? Porque quando a gente fala do guarda-chuva de identidade de gênero e sexual, a gente está falando de um grupo que não é homogêneo, que vai ter várias características diversas, né? Então, quando as pessoas podem apresentar alguns riscos e preocupações similares, elas também podem apresentar especificidades, né? Que variam de acordo com a identidade de gênero, com a orientação sexual, raça, classe e outros marcadores sociais. Então, a gente tem, só não está ali, mas a gente tem alguns movimentos hoje no Estado, algumas organizações que têm se direcionado muito para tentar atender um pouco mais a demanda da população que ficou desabrigada, LGBTQIAP+. Inclusive, um dos que tem sido muito atuante nesse momento é o ANTRA, né, que é uma organização nacional voltada para o direito de pessoas trans e travestis, e que tem consolidado algumas ações agora no Estado para poder auxiliar. Mesma coisa, nós temos o Centro de Referência em Direitos Humanos da URGS, né, que também faz todo um trabalho de acompanhamento psicossocial e de assessoria jurídica para essa população. Então, a gente está falando, por exemplo, de uma população que perdeu documento, que perdeu bens, que perdeu acesso a tratamentos e medicações, enfim. Então, a gente poder entender quais são as referências que a gente tem a nível de Estado e que também possam auxiliar na demanda dessa população vai ser super importante. Acho que agora passar um pouquinho para a Luísa, para depois a gente poder dar seguimento. Então, né, só reforçando, né, gente, aqui a gente trouxe um pouquinho um recorte do que a gente estava falando. E até um outro ponto importante, quando a gente fala do abrigamento, né, uma coisa importante é entender que nem todo abrigo vai acolher todas as pessoas, e entender também o que os abrigos são capazes, de alguma forma, em termos de estrutura, de equipe, enfim, de dar conta. Então, quando a gente tem casos, por exemplo, nos abrigos de mulheres, porque, de novo, nós estamos falando de todas as mulheres, quando chega um caso num abrigo de mulheres e crianças, de uma mulher que tem um problema grave de uso de substância, como é que a equipe vai manejar isso? Que estrutura está sendo preparada? Tem algum lugar que daqui a pouco possa também receber essa pessoa com mais conforto, com mais assistência? Tudo isso a gente tem que pensar quando a gente está falando também desses abrigos que são mais especializados para mulheres e crianças. Vou passar agora para a Luísa, para dar continuidade. Muito bem, pessoal. Agora a ideia é falar um pouquinho, assim... Bem, identificamos alguma situação de violência, né? Como acolher essas pessoas, o que perguntar, o que não perguntar, né? É muito importante a gente atentar que dentro dos abrigos nós não estamos fazendo um trabalho investigativo policial, tá? Não é nosso papel produzir provas que confirmem o relato de violência da pessoa. Nós ali, tanto enquanto voluntários, como enquanto técnicos da área da saúde, o nosso foco é o acolhimento, é uma escuta empática, que não tem como objetivo a checagem de veracidade das evidências apresentadas ou a produção de uma prova, tá? Então, assim, dito isso, né, é muito importante que a gente possa ouvir de forma empática e validar o relato de violência. A gente tem
nessas 2 semanas, escutado muitos relatos de violência doméstica, familiar, de pessoas de diferentes idades, tá? De crianças, de adolescentes, de pessoas idosas, né? É muito importante a gente ouvir com atenção, não interromper a fala da pessoa, não apressar a sua fala, manter uma atenção, uma escuta ativa, né? Temos que cuidar muito com as nossas expressões faciais, porque o nosso corpo fala além, né, do que a gente verbaliza. Então, assim, expressões de dúvida, de nojo, de medo, de raiva, são indicadores para a pessoa que está nos relatando de que este relato não é bem-vindo. Então, isso pode fazer com que a pessoa desista ou mude de assunto ou entenda, né, que você não está interessado ou não entende ser importante ou está duvidando do que ela está dizendo. Então, isso são aspectos bem importantes. Toda pessoa que neste momento está atuando como voluntários nos abrigos pode vir a receber um relato de violência, tá? Então, a gente tem que estar minimamente preparado. Esse relato pode ser de uma situação que ocorreu no contexto do abrigo ou pode ser uma situação prévia, né? Uma situação que essa pessoa já estava sofrendo ou sofreu há bastante tempo, né? Então, temos escutado algumas pessoas que estão bastante ansiosas nesse contexto, e aí começam a falar da sua infância, e aí revelam que durante a sua infância sofreram um abuso sexual. Nós precisamos estar preparados minimamente para ouvir e acolher, tá? Então, é muito importante, pessoal, que neste acolhimento nós não reforcemos, em hipótese alguma, crenças que essa pessoa já possa ter de que ela foi responsável ou que teve algum comportamento dela que provocou esta violência, tá? Então, nesse sentido, a gente tem escutado assim orientações equivocadas, inclusive das pessoas, do tipo, é melhor tu não amamentar o teu bebê, porque tu tá expondo uma parte do teu corpo e tu pode sofrer um assédio, né? A pessoa, ela está ali numa tentativa de prevenir uma violência, eu entendo isso, mas ela está trabalhando numa ideia equivocada, que é o comportamento da pessoa que provoca a violência, tá? Então, não é a roupa que a pessoa usa, não é o comportamento dela, não é se ela está amamentando, né? Até porque a maior parte dos dados que a gente tem de violências que ocorrem contra crianças, adolescentes, contra mulheres, não é aquele episódio estereotipado de uma pessoa que está numa festa com uma roupa provocativa ou com um shorts curtinho, tá? A maior parte dos estupros contra mulheres ocorre na parada de ônibus às 7 da manhã, quando ela está esperando o ônibus para ir para o trabalho, tá? Então, é muito importante que a gente fique atentos para a gente não reforçar estereótipos de gênero e crenças que possam levar a pessoa a entender que, de alguma forma, ela foi culpada ou responsável pela violência que ela sofreu, tá? Então, esse cuidado, ele é fundamental, porque a maior parte das pessoas que sofrem violência, elas automaticamente começam a criar interpretações e buscar entender o que aconteceu a partir do próprio comportamento ou de características pessoais, como se a violência sexual fosse algo
relacionado a características individuais, e a gente sabe que a violência sexual é uma expressão de violência de gênero, né? Para sofrer violência sexual, provavelmente bastará ser uma menina ou um menino, né, numa idade de vulnerabilidade, ou uma mulher, né? Então isso é bastante importante, assim, da gente não reforçar essas ideias de culpa, porque esse tipo de crença, ele está associado a maiores níveis de depressão, de ansiedade e de transtorno do estresse pós-traumático. Então, não ajuda em nada a pessoa se perceber responsável, tá? Ela, na verdade, toda a nossa prática de escuta deve ser no sentido contrário, né? Deve ser no sentido de desresponsabilizar a pessoa que sofreu violência. Tá? Uma outra coisa importante é a gente não fazer perguntas fechadas, indutivas, né? E sim perguntas abertas. O que aconteceu? Tentar receber o relato mais livre possível, né? Sem intromissões nossas, escutar tudo que a pessoa tem a dizer. E se aí, a partir disso, nós ficarmos com alguma dúvida, da gente poder fazer sempre uma pergunta aberta. Você mencionou tal coisa, eu queria entender melhor, você pode me contar, né? Mas vejam, pessoal, que é aquilo, a gente tem que perguntar exclusivamente o que é necessário para configurar o entendimento de que houve uma violência, tá? Nós não devemos fazer perguntas que busquem o detalhamento da experiência de violência, porque nós não vamos dar sequência nem a um trabalho psicoterapêutico com essa pessoa e nem estamos ali para fins investigativos que esse detalhamento é necessário, tá? Então, se no relato livre já aparecer situações ou exemplos, né, daqueles tipos de violência, nós não devemos solicitar detalhes, tá? Isso é o que se vai fazer depois num procedimento de depoimento especial. Tá? Por exemplo, né? Que aí sim tem um enfoque na produção de provas. Tá? É muito importante que a gente possa verificar, né, se a pessoa está se alimentando, se ela está hidratada, se ela está conseguindo dormir, as condições de higiene, tá? Então, avaliar, assim, essas necessidades básicas, se estão atendidas, né? E se não estão, a gente vai ter que trabalhar nessa situação, sempre verificar, né? Por exemplo, a gente viveu uma situação como essa, assim, recentemente me questionar, né? Tem uma pessoa que está acolhida aqui, ela tem medida protetiva e o companheiro, esse, está no mesmo abrigo. Não pode estar. Né? Então, nesse momento, tem que acionar a equipe técnica, tem que dizer, olha, essa mulher tem uma medida protetiva e esse senhor vai ter que ser transferido para um outro abrigo. Tá? Então, esses cuidados são bastante importantes. Né? O que a gente não faz? Perguntas excessivas ou que culpabilize a pessoa. Não podemos impor as nossas crenças pessoais ou religiosas. Tá, pessoal? O foco é a experiência da pessoa, não a nossa, tá? As nossas crenças pessoais, elas estão relacionadas a como nós fomos socializados, as experiências prévias que nós tivemos a partir de uma classe social específica, né? Isso não é a verdade ou a realidade para todas as pessoas. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não impor a nossa experiência pessoal como uma experiência mais saudável, ou mais verdadeira, ou mais correta. Tá? Isso é muito importante. Não podemos prometer sigilo, tá? E aqui tem uma coisa bem importante, tá? A gente não pode prometer sigilo porque a gente vai ter que notificar essa situação.
tá? A equipe técnica. Mas não podemos sair falando para todos os outros voluntários, olha, fulana ali me contou uma situação assim. E isso é antiético, tá? Então, assim, nós vamos ouvir o que aquela pessoa nos disse, a gente vai dizer assim, olha, isso que tu está me contando é bastante sério, nós precisamos pensar em formas de garantir a tua proteção, né? Então, eu vou conversar com a pessoa que está responsável aqui, a gente vai precisar fazer alguns encaminhamentos, a gente vai sempre... E aí tem que considerar sempre a idade da pessoa, né? Se for uma criança, a gente vai falar com o responsável por ela ali. Então, mas se for uma mulher, nós vamos conversar e nós vamos compartilhar com ela todo o nosso plano de ação, preferencialmente construindo junto com ela, tá? Então, mas eu sou só uma voluntária. Bom, então o que você tem para fazer é reportar para a equipe técnica. É a equipe técnica que vai fazer essa condução, tá, pessoal? Isso é muito importante. Todo abrigo tem alguém da saúde, tem alguém da assistência responsável, né? Que pode estar vinculado à prefeitura ou à universidade. Então, é para essas pessoas que vocês vão reportar. E essas pessoas é que vão fazer todo um plano de proteção para essa pessoa, tá bem? Não façam perguntas que induzam respostas, do tipo, você foi violentada, foi o seu marido, ele te bateu? Então, essas são perguntas indutivas, porque tu já está dizendo na pergunta o que tu acha que é a resposta, né? Então, a pergunta é sempre aberta, tá? E não perguntar detalhes que eu já tinha comentado, tá? Pode passar, Júlia. Alguns encaminhamentos, pessoal. Qualquer caso urgente de violência, a gente deve acionar a polícia militar pelo 190, tá? Começou uma situação de violência dentro do abrigo, ou vocês identificaram uma situação de abuso sexual, como já foi identificada aqui em Porto Alegre. A gente tem que chamar a brigada, tá? Para fins, né, de denúncia, a gente pode acionar o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100. Né? Nos casos de violência contra mulheres, a gente deve encaminhá-las para a delegacia mais próxima. Se tiver uma delegacia especializada da mulher, ela é a referência recomendada. Tá? Mas casos urgentes e imediatos, deve ser acionada a Polícia Militar pelo 190. A gente tem que ver sempre a gravidade da situação, o risco de vida que essa pessoa está correndo ali, tá? E nos casos de violência contra crianças, a gente deve acionar o Conselho Tutelar mais próximo que esteja em funcionamento, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem um plantão, depois vocês podem contar um pouquinho como é que está funcionando aí na região de vocês, né? Então, é muito importante que os casos sejam, né, encaminhados para os órgãos de proteção competentes, né, porque possivelmente essa mulher precise de uma medida protetiva de urgência, ou essa criança precise, né, ser afastada do autor da violência, se for alguém da sua família, entre outros procedimentos importantes para a proteção, certo? Pode passar, Júlia. Falando um pouquinho, então, dos encaminhamentos para a população LGBTQIAP+, né, tem o Centro de Referência em Direitos Humanos da URGS, né, que já foi comentado, que pode prestar atendimento jurídico, psicológico e em saúde para essa população, né, então está em funcionamento, porque por conta, enfim, das enchentes, inundações, muitos serviços que seriam de referência para essa população estão trabalhando com pessoal reduzido, ou também, às vezes, estão inacessíveis porque estão inundados. Então, aqui a gente trouxe algumas opções, né, que estão atuantes. Então, a Associação Nacional de Travesti e Transsexuais, né, fez um mapeamento das iniciativas que estão buscando auxiliar as pessoas trans dentro do estado inteiro do Rio Grande do Sul. Então, nós temos muitas organizações não governamentais, institutos voltados para essa população, que estão buscando mapear iniciativas, que estão buscando mapear recursos que estão sendo disponibilizados especificamente
para a população LGBTQIAP+, então, é aquilo que a Luísa estava falando, bom, daqui a pouco eu identifico uma necessidade de alguém que está ali acolhido, mas eu não sei exatamente como é que eu posso proceder, eu não sei se essa pessoa, qual serviço de referência eu posso indicar, encaminhar para essa pessoa. O ideal é sempre fazer esse processo, né, de poder passar isso para a equipe técnica responsável, mas também sabendo que existem algumas organizações sérias que estão tentando auxiliar por meio de informações desses locais disponíveis que estão existentes agora, né? Em Porto Alegre, especificamente, né, temos até então a notícia de um abrigo, né, voltado especificamente para a população LGBTQIA+, né, mas a gente sabe, então, que esse abrigo, ele também não tem como dar conta de toda a população que está em nível de, né, que teve que sair das suas casas, que estava desabrigada. É importante a gente pensar que muitas pessoas, por vezes, podem acabar, são pessoas que, por conta de discriminação em relação a que sofriam na família, ou moravam sozinhas, ou moravam em algum abrigamento de alguma iniciativa, e que elas podem vir a ser, de alguma forma, até induzidas a voltar para essa família, que às vezes é uma família que também é violenta, né? Então, a gente tem que ter esse recorte quando a gente fala de priorizar as pessoas que estejam da família. Para muitas pessoas, estar com a família não é sinônimo de proteção, não é sinônimo de segurança, né? Então, a possibilidade de espaços especializados, né, que acolham, também é super importante, porque existe mais esse fator de risco. E temos uma iniciativa específica, que é a Ajuda Trans, né, Trans RS, que é um grupo de ativistas que criou uma rede de apoio para tentar auxiliar a população trans aqui no Rio Grande do Sul, tanto no sentido de acesso a serviços de saúde, de assistência, de abrigamento, quanto também uma iniciativa de auxiliar na reestruturação de vida dessas pessoas após esse período de maior abrigamento. Então, gente, aqui nós buscamos, então, trazer alguns dos principais encaminhamentos que podem ser os prioritários para esse momento de identificação de situações de violência. Como a Luísa disse, né, não é nosso intuito ter todas as respostas, a gente está falando de um fenômeno que tem uma gama de complexidade alta, mas então aqui a gente traz alguns dos principais direcionamentos que precisam ser pensados, que precisam ser organizados, se identificado algumas situações de violência e pensando a população que tem sido mais, onde tem sido relatados os principais casos dentro dos abrigos. Agora, tem um outro ponto que a gente gostaria muito de salientar, quando a gente fala do trabalho, tanto nos abrigos quanto fora, né, que diz respeito à saúde mental dos voluntários que estão trabalhando nas enchentes, né. Nós temos muitas pessoas que estão atuando desde termos práticos, separando roupa, organizando kit de higiene, organizando alimentação, fazendo marmita, fazendo acolhimento em espaços de abrigo e de recebimento de pessoas abrigadas, auxiliando os animais que estão resgatados, né? Então, a gente sabe que nesse momento essas ações elas são de extrema importância, mas a gente também precisa lembrar que a gente está falando de uma população que está sendo repetida, os próprios voluntários estão sendo repetidamente expostos a relatos de situações traumáticas de outras pessoas, ao sofrimento, à história de como aquela pessoa daqui a pouco perdeu a casa, como teve que ser resgatada, né? E a conteúdos traumáticos também no dia a dia. Então, a gente sabe que essa exposição repetida, ela pode impactar a saúde mental de quem também está oferecendo suporte nesse momento, inclusive de profissionais, né? Pessoas que mesmo com formação, e aí a gente pode pensar psicólogas, pessoas do corpo de bombeiros, policiais, área de medicina, enfermagem, enfim, veterinários, toda essa população que de alguma forma está muito na linha de frente agora também,
ou quem está fazendo um trabalho de organização, de coordenação, de acolhimento nos abrigos, está muito exposto a um sofrimento que é cotidiano. Então, o cuidado em saúde mental, ele precisa ser redobrado, né? Principalmente pensando pessoas que estão há dias, né? A gente sabe que tem gente que desde que começou todo esse movimento de coletivo, assim, de auxílio a quem foi afetado pelas enchentes, tem pessoas que estão desde o primeiro dia. Só que a gente também precisa lembrar que essa é uma situação que ela vai levar muito tempo, né? A gente tem diferentes fases de envolvimento, né? Agora uma fase que ainda está no momento mais emergencial, pessoas fora de casa, pessoas agora, né, talvez em algum nível terminando de serem resgatadas, enfim. Só que a gente está falando de uma situação que é de longo prazo, né? Essas pessoas vão precisar ficar acolhidas em abrigo por muito tempo, elas vão precisar de um trabalho em termos de assistência social, de suporte psicológico de longo prazo, porque a gente está falando de uma situação que não somente é um desastre climático, mas que envolve uma gama de violações a nível de direitos políticos, de necessidades básicas, e que a gente sabe que leva muito tempo para ser reestruturado. E diferente essa situação em específica que a gente está tendo agora, que é importante da gente lembrar, diferente de outros eventos traumáticos, de outros desastres que acontecem ou emergências, onde normalmente os voluntários vão até os locais atingidos para tentar auxiliar. Nesse caso, em algum nível, todas as pessoas, ou a maioria das pessoas no Rio Grande do Sul, foram afetadas, em maior ou menor grau. Então, a gente tem desde a pessoa que perdeu tudo, que perdeu familiar, perdeu parente, até aquela pessoa que daqui a pouco perdeu o seu trabalho, o seu... daqui a pouco, a pessoa que tem um pequeno negócio, né, de bairro, e que inundou, a pessoa que ficou 7 dias sem água em casa, a pessoa que está encontrando dificuldade para conseguir... encontrar água potável para tomar, né? Então a gente vai ter pessoas que estão enfrentando diversas situações desafiadoras e que, de um modo geral, já seriam situações que vulnerabilizariam, né, a nossa saúde. Então, pessoas que daqui a pouco não tiveram que ser resgatadas, mas que até em termos de prevenção tiveram que sair das suas casas, né? Aqui em Porto Alegre, muitas pessoas tiveram que se deslocar, principalmente dos bairros do centro, Sarandi, Floresta, na Zona Norte, né, enfim, Cidade Baixa, não porque elas necessariamente corriam risco de vida, às vezes, mas porque elas iam ficar ilhadas, ou iam ficar sem suprimentos, enfim, que também estão tendo que se alocar, às vezes, na casa de parentes, de amigos. Então, uma coisa que a gente sempre fala, né, às vezes a gente vai prestar o trabalho que é possível, não o trabalho que é o ideal. Acho que o nosso intuito é sempre tentar fazer o ideal, mas também reconhecer o que é possível, né? E às vezes a gente tem visto muitos profissionais, né, inclusive dentro muito da psicologia, se cobrando em termos do trabalho que estão fazendo, mas é importante a gente lembrar que a gente está tentando fazer um trabalho de voluntariado, um trabalho de alguma forma, em condições que não são as normais. E às vezes a gente se cobra de fazer um trabalho em condições normais, sendo que a gente também não está passando por condições normais. O que não significa não fazer um trabalho cuidadoso com quem a gente está acolhendo, com quem a gente está atendendo, mas é principalmente sobre a gente poder ficar atenta aos nossos limites pessoais enquanto voluntários. Então, da mesma forma que a Luísa estava trazendo, né, que a gente tem que tentar garantir as necessidades básicas de quem está abrigado nesse momento, o mesmo vale para voluntários, né? Às vezes a gente passa 4 horas, 7 horas, às vezes um dia inteiro dentro de um trabalho voluntário, né? É importante que dentro do possível a gente possa se manter hidratado, alimentado, com sono em dia, né? Cuidar também, a gente tem trazido muito, assim, cuidar a quantidade de exposição a notícias e conteúdos nas redes sociais, porque eu acho que é unânime, assim, talvez vocês tenham vivenciado isso, mas acho que não tem uma pessoa que a gente conversa que não tenha passado por isso. Nos primeiros dias de enchente, era basicamente ficar
com a televisão no noticiário ligado o tempo todo, atualizando rede social nos canais de informação, nas trocas de conteúdo com as pessoas, era quase que 24 horas. E em algum nível dá para entender o porquê disso, porque era tudo muito novo, a gente precisava entender o que estava acontecendo, ninguém tinha passado por esse nível de situação que a gente viveu antes em termos de inundações, e segundo, a gente tinha questões que eram emergenciais, né? A gente precisava saber em algum nível se o meu bairro daqui a pouco tinha risco de alagar para saber se eu precisava sair de casa. Então, essa exposição a notícias, ela foi muito importante e ela segue ainda sendo importante. Só que agora a gente já está num momento onde ter um pouco de filtro do quão exposta a gente fica a essas notícias vai ser importante, porque daí é isso, né? Todos nós, em algum nível, estamos passando também pela situação. Tem os voluntários, né, que estão trabalhando com pessoas que foram extremamente atingidas, e daí a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, de voluntariado, e liga a notícia no jornal, ou vai para as redes sociais para ver o que mais está acontecendo, e não que se informar, né, gente, não seja importante nesse momento. É extremamente importante, mas o que acontece? A gente pode acabar aumentando a exposição a esses relatos, vídeos, áudios, mensagens, enfim, que acabam sendo também muito divulgadas nesses momentos. Isso pode também proporcionar um maior prejuízo em termos da nossa saúde mental. Então, a dica que a gente tem, assim, que a gente tem passado, que outros colegas têm passado muito é, primeiro, filtrem de onde a gente colhe notícias, né? Sempre buscar por locais sérios, né? Por órgãos oficiais também, e tentar estipular momentos para poder se informar, né? Então, daqui a pouco, delimitar horários específicos para poder ver as notícias, né? Se eu cheguei em casa depois de um dia inteiro de voluntariado, de repente dá um tempo, né? Tomar né? Se for possível, né? Tomar um banho, né? Ou se alimentar, fazer alguma coisa que não tenha relação com algo que a pessoa ficou envolvida o dia todo em termos do voluntariado, para depois, de repente, ver algum jornal, ler alguma notícia, mas, de repente, tentar delimitar horários para isso. Uma outra questão que acontece agora, que é um pouquinho por conta do viés que a gente está tendo, né? A gente tem uma tendência a dar muita atenção, e, de novo, não que não precise, mas a gente vai ter muita inundação, literalmente, assim, de notícias que mostram aquilo que não tá bom, aquilo que tá ruim, e que a gente está falando de algo que é muito grande nesse momento. A gente ainda está passando por uma situação que ainda é de muita necessidade, que ainda é de muita vulnerabilidade, mas é, por um lado, importante também que a gente possa consumir e reconhecer iniciativas que são positivas, dos esforços que estão acontecendo, e aqui a gente, né, chama atenção tanto para a gente poder reparar e prestar atenção em uma notícia que é boa, que é positiva. Por exemplo, a água está baixando, voltou o reabastecimento de água e energia, que, claro, não vai, de alguma forma, suprir e ser comparável a tudo que vem acontecendo, mas é importante também em termos da gente poder manter em algum nível uma manutenção de esperança, de perspectiva de futuro, né? Mas também poder reparar naquilo que a gente consegue fazer dentro do trabalho voluntário. A gente está falando de uma situação que é complexa, ainda mais quando a gente fala de casos de violência. A gente sempre fala, né? Violência envolve uma complexidade muito grande, e a gente sempre vai ter uma limitação em termos de até onde a gente pode ir, até onde a gente pode atuar. Mas é importante que a gente consiga reconhecer aquilo que a gente consegue fazer. Poxa, eu consegui ter um momento para conversar com aquela pessoa que está abrigada, conseguir entender mais, sentir que o vínculo está bom, ou, nossa, hoje a gente conseguiu organizar o horário de almoço do pessoal que está abrigado e deu tudo certo. Então, poder reconhecer essas ações positivas dentro do próprio trabalho voluntário é importante para a gente, né? Uma outra coisa que é importante, assim, né? Todos nós, a gente pode experimentar sentimentos de raiva, de frustração, de medo, de ansiedade, de tristeza, e não tem problema nisso, né? São reações esperadas para esse momento, mas é importante que a gente acolha, né? A gente tem visto um sentimento muito forte de culpa
nas pessoas, assim. Principalmente de pessoas que daqui a pouco não foram afetadas tão diretamente quanto outras, né, que daqui a pouco perderam casa, enfim, né, eu sinto culpa por não ter acontecido nada na minha casa, eu sinto culpa por estar bem, eu sinto culpa pelo privilégio que eu tô tendo agora de poder estar com a minha família, enfim, e é muito similar ao que se relata às vezes de culpa de sobrevivente, né. Agora, em algum nível, todos esses sentimentos eles podem fazer parte, mas o que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar com os extremos, né? Alguém que daqui a pouco está sentindo muita raiva, muita frustração o tempo todo e não consegue se desconectar disso, ou o contrário, alguém que está extremamente apático. Esses extremos, eles vão nos preocupar mais, porque, de novo, a gente está passando por uma situação que é difícil, que é uma situação de sofrimento, a gente não tem como passar por ela sem sofrimento, mas esses extremos a gente vai ficar um pouco mais atentos, seja em relação a nós mesmos, ou seja em relação a algum colega que está trabalhando com a gente no voluntariado, né? Então, por isso, é importante a gente ficar atento aos nossos limites pessoais, é importante que a gente consiga avaliar qual é o nosso papel no voluntariado, e conseguir reconhecer as limitações da atuação, por exemplo, no caso de psicólogas e psicólogos, né? A gente não vai conseguir, e não é nem o que se propõe para agora, fazer um trabalho aprofundado em termos de saúde mental, de psicoterapia, dentro de um contexto de abrigo. A gente vai focar em proteção à integridade física, emocional, né? Em tentar, de alguma forma, atuar com colegas para pensar iniciativas para prevenir, né, abusos sexuais, ou conseguir dar encaminhamentos necessários. Agora, a gente tem que cuidar muito para não se colocar numa expectativa de que eu vou tirar o sofrimento daquela pessoa, né? Isso não é viável. A gente viu, né, eu vi alguns colegas, assim, muito alarmados, atendendo algumas pessoas que estavam chegando para abrigamento, e quando a pessoa começava a chorar, dizendo, nossa, eu perdi tudo, alguns colegas diziam, não, mas olha só, tu tem que ver que tu tá vivo, né? E isso é extremamente invalidante, né, gente? Aquela pessoa perdeu, às vezes, o que é uma construção de uma vida inteira, e que ela vai ter dificuldade para se reorganizar, ela tem total direito de poder sofrer, de poder chorar sobre isso, e às vezes essa tentativa de minimização é uma própria tentativa do voluntário de tentar aliviar o seu próprio sofrimento ao ver o outro em sofrimento. E isso tem a ver com reconhecer limite. As pessoas agora vão sofrer, né? A gente vai ficar atento ao sofrimento, a gente vai buscar auxiliar da maneira que for possível, mas entendendo até onde a gente pode ir, né? Então, um outro ponto importante, né, que a gente está recomendando muito, tentar dividir e distribuir responsabilidades com outras pessoas, com outros colegas, para também não sobrecarregar. Então, daqui a pouco, se a pessoa está trabalhando num abrigo, num local que tem como fazer uma rotatividade, né, tem como fazer uma escala de profissionais, de pessoas que estão ali, se daqui a pouco podem distribuir tarefas de, eu faço a marmita, fulano é a pessoa que vai entregar as marmitas nos lugares, isso é importante. E importante também é identificar a nossa própria rede de apoio. A gente está falando muito sobre um momento de enquanto Estado, enquanto instituições, enquanto iniciativas, a gente precisa conseguir se articular, precisa conseguir se unir. Isso não é diferente na nossa vida pessoal também. Então, sempre a gente poder pensar, quem é a minha rede de apoio? Né? Para mim, que estou daqui a pouco uma semana inteira trabalhando num abrigo ou num outro local, quem são as pessoas que podem me ajudar, desde esse sentido prático? Eu posso conseguir carona com alguém para vir para o voluntariado, para ficar menos cansado, para não gastar tanto de deslocamento. Como é que eu faço para conseguir me alimentar no meio dessa rotina, que em algum nível de todos nós é uma rotina que está fora do comum, né? Quem são as pessoas que a gente pode falar sobre como a gente está se sentindo e que vão proporcionar acolhimento e não um olhar de julgamento. Então, isso é importante tanto para a gente ter essas recomendações para a gente, mas também
para as pessoas que estão, para os nossos colegas, né? Porque a gente entra um pouquinho naquilo da metáfora da máscara de oxigênio, né? Que a metáfora da máscara de oxigênio basicamente consiste naquela ideia de quando se está andando de avião, a gente sempre recebe um comunicado de que, em caso de emergência, enfim, máscaras de oxigênio cairão automaticamente, e a recomendação sempre é, primeiro coloque em você, para garantir que tu vai estar em condições, que tu vai estar consciente para poder ajudar a pessoa que está do lado, se essa pessoa não estiver conseguindo ou estiver complicando alguma coisa. Quando a gente fala sobre cuidado em saúde, quando a gente fala de cuidado em direitos, ainda mais esse momento que a gente está vivendo, não é diferente, né? Daqui a pouco, alguém que está extremamente exausto, né, que está há dias, às vezes, sem dormir, não vai conseguir prover o olhar atencioso e cuidadoso ou a intervenção adequada para aquela pessoa abrigada. E isso pode ser mais uma revitimização. Então, a gente pede para que fique especial atento se a gente perceber, não é sobre a gente estar mobilizado, né, estar emocionado com alguma coisa, mas cuidado se a gente ou se algum colega, alguma colega fica mobilizado a maior parte do tempo, se as pessoas começarem a apresentar muita dificuldade de sentir empatia com as pessoas que estão abrigadas ou que estão sendo auxiliadas, então, quando se cria muito aquele distanciamento, né, chega a ser uma certa apatia, né, a experimentação, lembrem de sentimentos quando eles são muito intensos ou persistentes, né, a pessoa chega em casa e ela chega em casa, mas é como se ela estivesse lá ainda no voluntariado, então, muito persistentes de raiva, de apatia, de medo, quando a gente começa a notar muita dificuldade de interação com outras pessoas, porque a gente está falando sobre saúde mental, sobre necessidades emocionais básicas. Quando essas coisas não estão supridas, a gente também deixa de conseguir interagir tanto com o outro, a gente fica menos disponível para o outro, a gente já não consegue escutar tão bem o que o outro está nos falando, a gente já começa a ter uma dificuldade de atenção. Então, tudo isso, por exemplo, que a Luísa trouxe sobre como identificar possíveis casos de violência, eu preciso estar minimamente bem dentro do possível para poder conseguir identificar essas coisas. Se eu estou sem dormir há 3 dias, se eu estou extremamente cansado, talvez eu não consiga fazer isso também, né? Então, ter momentos de descanso, de pausas temporárias é super importante e também, né, sempre poder considerar a necessidade de acompanhamento profissional para esses momentos, né? Porque a gente está falando sobre um cuidado que é coletivo e que inclui, inclusive, o cuidado dos voluntários. Por quê? Porque a gente também merece ser cuidado e porque cuidar de si é prestar um acolhimento, um atendimento melhor para as pessoas que estão abrigadas nesses momentos. Então, gente, para ir finalizando, né? Acho que a gente tem uma meia horinha, né? 20 minutos ali para poder falar um pouquinho, discutir, né? Talvez trazer algumas perguntas que vocês possam ter. Essa é uma cartilha que o GPVIC, né? Então, o nosso grupo de pesquisa desenvolveu, fazendo um compilado sobre identificação e manejo de situações de violência nesse contexto de desastre, né? Então, essa cartilha está disponível tanto nas nossas redes sociais, quanto, né, por meio desse QR Code, então pode ser baixado gratuitamente. Esses são os nossos contatos, né, o Instagram do nosso grupo de pesquisa abaixo. Acho que vamos abrir, então, esse espaço para poder conversar um pouquinho. A gente agradece muito a oportunidade. Luísa, não sei se tu quer trazer mais alguma coisa para agora? Não, acho que não, Júlia, perfeito. Acho que a gente pode abrir agora para perguntas, comentários, né? Saber o que acharam, enfim. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Deixa eu ver aqui, tá chegando.
Tá, essa é uma boa pergunta. Não sei se todo mundo consegue ler, né? Mas a pergunta é assim: dentro do que foi falado no início sobre o modo de funcionamento das famílias, que às vezes é pautado na violência, como profissional ou voluntário pode intervir no contexto de abrigo, pensando que pode estar naturalizado naquela família, tá? Essa é uma boa pergunta, né? Normalmente existe uma dinâmica, né, de violência, às vezes já bastante estabelecida, e que no contexto de abrigamento, aquele estresse todo, as pessoas podem estar ainda mais suscetíveis, né, a serem vítimas e também de serem violentas ou agressivas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa, né, é observar. Observar e tentar entender um pouco da dinâmica. Às vezes as pessoas fazem, né, um julgamento assim, ai, mas aquela mãe gritou com a criança, que horror, ou ela bateu na criança. Claro que bater e gritar com uma criança é inadequado, representa uma violação do direito da criança, mas também a gente precisa olhar para essa mãe, assim, ela está dormindo, ela está conseguindo se alimentar, ela está orientada, né? A gente tem acompanhado nos abrigos, assim, pessoas que estão com sintomas de estresse agudo, né? Nós tínhamos, hoje a gente atendeu uma mãe que estava há 3 dias sem dormir, porque ela tem pesadelos com enchente, ela acorda no meio da noite, sente as mãos delas molhadas, ela olha para o teto e acha que está caindo chuva, né? Então, as pessoas, elas estão sob um forte estresse, né? Então, a gente precisa observar se aquela dinâmica, se aquela relação parece estar disfuncional em função deste contexto, ou se já tinha uma situação prévia, né? E para isso a gente pode se aproximar, conversar, né? Tu tá precisando de alguma coisa, eu posso te ajudar, né? Então, normalmente, quando a gente se aproxima dessa forma, né, ao invés de chegar intervindo assim, olha, você não pode gritar, ali já fechou a conversa, né? Então, se a gente se aproxima, oferecendo ajuda, vendo o que aquela pessoa precisa, em algum momento se aproximar também da criança, como é que era na sua casa, como é que é a sua relação com a sua mãe, o que vocês gostam de fazer juntas. Então, às vezes, já vai aparecer ali problemas que eram anteriores e que aí, né, como voluntários, nós vamos reportar à equipe técnica, tá? Porque o que vai acontecer, pessoal? A equipe técnica, a gente tem um primeiro momento sempre nas situações de desastre, são as 2 primeiras semanas, que é basicamente assim, as pessoas reencontrarem outros familiares, reverem os seus documentos, encaminharem documentos, as coisas dos benefícios. É aquele momento de choque inicial que a gente vai prestar primeiro socorros psicológicos e depois a gente vai identificando uma série de demandas que possivelmente se estenderão para pós-abrigamento, tá? Então, aí, nesse sentido, vai ser muito importante trabalhar de forma matricial com a rede, com a assistência. Então, por exemplo, essa família, ela já frequentava o CRAS, ela tinha um acompanhamento no CREAS, então a gente vai, a equipe técnica responsável pelo abrigo vai fazer um relatório, vai informar a equipe da assistência ou da saúde, onde essa família já era acompanhada, para que outros desdobramentos sejam feitos, tá? Então, claro que se a gente está identificando uma situação de violência grave que coloque, a gente vai ter que intervir, né? A gente vai chegar e dizer, olha, neste espaço aqui, nós precisamos garantir a proteção e o bem-estar de todas as pessoas. Então, não serão admitidos comportamentos que violem o direito dos outros, né? Então, isso é uma coisa importante também da gente estabelecer. O nosso grupo fez um monte de cartazes, né? Mantenha o espaço do abrigo seguro para todas as pessoas, né? Então, acho que ter esse tipo de mensagem também ajuda bastante, né?
a gente está acompanhando alguns casos de violência nas relações íntimas que era prévia, que as mulheres, à medida que vão nos encontrando várias vezes, elas às vezes começa com uma coisa assim, porque fulano é tão teimoso, ele é difícil, né? Aí tu vai dando a conversa, daqui a pouco, porque ele me xinga muito, como é que é isso? E aí vai vindo a história, né? E aí, dentro disso, da gente poder nomear isso para essa mulher, poder dizer que nenhuma mulher tem que, né, merece ser tratada dessa forma, que existem formas que ela pode buscar ajuda, que ela não está sozinha, ofertar para ela telefones, né? Tem o WhatsApp para as denúncias, tem o Disque 100, orientar ela se ela quiser uma medida protetiva de urgência, encaminhar isso junto já à equipe, se for necessário. Tá? Então, é importante que a gente, ao identificar a situação enquanto voluntário, reporte para a equipe, e a equipe técnica vai ter que fazer os procedimentos, né, de notificação quando for necessário, né, de comunicação externa, se for necessário. Então, todas essas orientações de quando fazer a comunicação já existem, né? As resoluções do nosso Conselho de Psicologia que nos indicam quando fazer, né? Então, se a gente identifica assim um risco de vida, né? Ele já me ameaçou com faca, ou ele me ameaça de morte, tem uma arma. Bom, isso indica um alto risco, inclusive, né? De feminicídio. Então, a gente vai ter que intervir, vamos ter que comunicar isso, né? Externamente, né, acionar a brigada ou a delegacia, que a gente tem a DEAN, né, que trabalha de uma forma muito próxima e parceira, né, então essas questões elas precisam ser encaminhadas devidamente. E eu fiquei pensando, Luiz, né, um pouco disso que tu trouxe, de como já tinha situações prévias, né, provavelmente, vai um pouco ao encontro do que a Cristiane comentou ali, né, de que fico pensando que muitas vezes essa situação de abrigo pode até ser um fator de proteção, né, entre aspas, óbvio, no caso de violências que já aconteciam e a pessoa não conseguia pedir ajuda, né. Então, claro que a gente sabe que o abrigamento, ele tem um fator de risco por maior exposição, né, daqui a pouco a contextos de violência, mas entra bem nisso que a Luísa está trazendo, né. A gente sempre fala que são nos serviços básicos, né, os serviços, digamos assim, de atenção primária, eles são a porta de entrada para a rede de proteção e de atendimento em casos de violência. E muito provavelmente, no caso desses momentos de abrigamento, não vai ser diferente. É possível que muitas pessoas, muitas mulheres, crianças, enfim, que estavam passando por violência prévia e até então não tinha sido possível acionar a rede, ou não chegaram a relatar, ou não chegaram a perceber, possam ter esse momento como um momento, tendo uma equipe atenta de poder dar esses direcionamentos, esses encaminhamentos, né? Por isso que a gente fala sobre essa importância da gente saber identificar e da intervenção no sentido da prevenção de violência nesse momento, ela ser uma intervenção muito direcionada para a promoção de direitos, para a promoção de informações de direitos que essa pessoa tem, lugares que ela possa acessar, né? Então, é o olhar atento, a identificação, somado a essa postura de promoção de direitos, que pode fazer a diferença nesse momento para muita gente. Mais alguma coisa, pessoal, que vocês queiram dizer, trazer?
Só talvez seja importante sinalizar também, né, Lu, complementar, que estão sendo criados alguns protocolos, né, por parte de organizações, por parte de organizações estaduais de proteção a mulheres e crianças, em termos de diretrizes para os abrigos. Então, daqui a pouco também, né, são informações que já estão ficando mais disponíveis, e é importante, se tiver alguém aqui que esteja atuando como voluntário, ou saiba de pessoas, que possa levar essas informações para os locais de abrigamento, porque a ideia é ter um protocolo unificado de proteção, né? Acho que agora se começou essa iniciativa de uma forma mais estruturada, então acho que ainda tem algumas ações que vão vir mais pela frente, né? Pelo que a gente estava vendo ali no comitê, mas algumas diretrizes já estão publicadas e podem ser importantes para esse momento, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que nunca trabalharam com população em situação de vulnerabilidade, né? A maioria provavelmente com nenhuma experiência nessa questão do abrigamento, enfim. Então, são, na maioria das vezes, né, pessoas civis leigas que estão tentando, né, desenvolver, construir esse local de abrigamento. Então, essas orientações técnicas que têm surgido podem ser importantes também. Perfeito, Júlia. A gente tem trabalhado muito nessa perspectiva, né, de criar protocolos, orientações, né, porque, infelizmente, não será a última situação de desastre experienciada no nosso país, né, a gente tem tido, né, recorrentes eventos e é muito importante, acho que isso até nos faz entender de maneira muito dolorosa, né, a necessidade, inclusive, de rever, né, o quanto precisamos investir mais, né, na formação dos profissionais da psicologia para a atuação em situações de desastres e emergências, né. Lembro muito, assim, da minha graduação, nunca tive uma disciplina sobre isso, né, então, acho que é urgente, né, que possamos estar mais bem preparados, para que as nossas intervenções não gerem malefícios, né, ao invés de promover saúde, cuidado e direitos, né. Perfeito, né? Agradecer mais uma vez a Luísa e a Júlia, mas só fazer uma articulação com essa tua fala de agora, porque exatamente essa foi a nossa preocupação ao pensar esta semana de capacitação, né? Temos essa situação muito difícil, muito desafiadora, temos o nosso corpo docente, temos o nosso corpo discente e temos, né, que pensar em como promover saúde, bem-estar e não como, né, com condutas, com manejos inadequados, piorar a situação, né, fazer algo que seria atrogênico, enfim. Então, acho muito importante ressaltar, né, essa preocupação e também contar para vocês e reforçar a informação para os nossos alunos, né, nossos colegas professores, enfim, que o nosso novo currículo, nosso próximo currículo, né, nossa matriz curricular, que está sendo elaborada e pensada já há muito tempo, mas, né, alterada, enfim, modificada, prevê já uma disciplina, né, de psicologia em situações de emergências e desastres. Então, né, não, infelizmente passamos por essa situação, mas felizmente temos essas iniciativas de buscar ferramentas, de buscar estratégias. Então, acho que pelo nosso horário, né, pelo nosso teto, já vou encaminhando esse nosso fechamento, mas, assim, realmente agradecendo vocês, né, enquanto colegas profissionais que se disponibilizaram a estarem essas 2 horas aqui conosco, né, organizarem
toda essa apresentação, essas recomendações, né, essas informações, excelente, e deixo registrado mais uma vez, né, a satisfação de contar com vocês, né, a Luísa já conheço há alguns anos, né, realmente, assim, uma amizade, um afeto muito grandes, a Júlia conheci há menos tempo, mas também, né, duas colegas que eu admiro muito o trabalho, muito a dedicação em tudo que fazem. E agradecer mais uma vez a todos os participantes por estarem aqui conosco, prestigiarem este momento que foi planejado e iniciado, né, muito rapidamente, assim, pela força da necessidade, da demanda, mas que acredito que tenha ficado muito, né, muito bem articulado, muito bem amarrado e também sendo um momento de acolhida, porque a gente também pôde conversar bastante, né, e ouvir alguns relatos, então acho que ficamos pensando numa sequência em algum momento, né, de outros espaços de fala e de troca de informações e experiências. Então, passo a palavra para a Lu e, claro, para a Luciele, mas também Luísa e Júlia, né, para se vocês quiserem trazer mais uma mensagem final, enfim, mas muito obrigada mesmo. Gente, eu quero também agradecer, né, pela participação de todos. Acho que essa força-tarefa, né, que a gente fez ao longo dessa semana é super, super importante, porque a gente está nesse território e invariavelmente a gente está afetado por essa realidade, né? Todos nós, de diferentes formas. E nesse finalzinho, todo final abre porta para um novo começo, né? E uma coisa que me chamou a atenção na fala da Luísa e da Júlia, que eu linko lá com o que a Patrícia trouxe no primeiro dia, é como uma situação de desastre, ela explicita, ela torna óbvia, né? É uma realidade que já existe, ela sublinha, coloca em negrito, né? Alguns aspectos dessa realidade. E nesse ponto eu vou trazer aqui um tema bem polêmico, não para polemizar, porque a gente está encerrando, mas para a gente sair pensando no final de semana, né? Um desastre, ele é um desastre natural, nunca é só natural, sempre tem porque, né, a natureza, o humano faz parte da natureza, a gente está, né, em interação constante, então é sempre um desastre socioambiental, né, a gente diz assim, e é sempre político, porque tem a ver com opções, com um projeto de sociedade, com planejamento urbano, com legislação ambiental e com uma infinidade de coisas, né? Com políticas que a gente está vendo agora, né? As gurias trouxeram, com políticas de assistência social, com políticas de acessibilidade, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque me preocupa no nível macro, um discurso que a gente vê muito batido aí, né? Da sociedade contra o Estado. E me preocupa porque eu penso que nos tempos em que a gente vive hoje, gente, a gente nunca precisou tanto construir pontes. A gente não precisa de muros, a gente precisa de pontes. Todo mundo faz parte da solução, né? Então é primeiro setor, é segundo setor, é terceiro setor. É o Estado, é a iniciativa privada e é a sociedade civil organizada. Todos juntos, cada um no seu papel. Então essa é a reflexão que eu gostaria de deixar, assim, em termos mais macro, para a gente refletir, né, e pensar, porque feliz ou infelizmente, né, a gente está pegando aqui no eleitoral, que tem um lado positivo, né, como tudo na vida, né, mas que a gente possa refletir sobre isso, né, então é um convite, porque isso também tem a ver com saúde mental, né, também é um atravessamento, enfim. E agradeço a participação de todos, e é isso. Encerramos. Obrigada, Luiz, e obrigada, Júlia, por esse encerramento com chave de ouro. Nós agradecemos muito a oportunidade de estar com vocês. Desejamos um bom trabalho para todos, todas, né? Que lembrem dessa discussão importante que a Júlia traz ao final, né? Da gente cuidar de si para poder
não só para prestar um bom cuidado, mas porque merecemos cuidar de nós mesmos, né? Somos pessoas muito preciosas e que, né? Então a gente precisa cuidar de si e dos outros, e acho que esse é um momento muito importante para a gente se dar conta disso, para quem ainda não se deu, né? E o cuidado, ele é para além das relações humanas, né? É entender que a nossa integração com o meio ambiente, né, é fundamental. Assim, não existe saúde mental, não existe qualidade de vida, né, se nós não trabalharmos numa perspectiva de preservação, de cuidado do nosso meio ambiente, né? Então, um abraço grande a todas, todos que nos acompanharam até aqui, e obrigada, Ana e Luciele, pela oportunidade. Obrigada, Júlia, pela parceria. Muito obrigada, gente. Obrigada, uma ótima noite. Abraço, pessoal.